em um laptop da ABIN ainda com o senhor. Queria ouvi-lo sobre essas duas coisas. Ótimo, Otávio. Muito obrigado pela pergunta. O que eu tenho comigo, que tinha ali no gabinete, são documentos da minha gestão, do meu computador, da ABIN, que eu não revelo, mas da minha gestão. Se esses documentos já estão na investigação da Polícia Federal, ótimo, que só mostram como eu fiz correição ordinária, correição específica e enviei para a Corregedoria com tudo detalhado. Outro ponto que pode ter acontecido é que, inclusive, já saiu na imprensa, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo entrou em contato comigo com determinadas imputações a mim e foi divulgado. E eu representei com as imputações que eles fizeram, olha, estão usando o nome da Polícia Federal, e se isso é verdade, o que estão dizendo aqui, eu estou representando porque está havendo uma quebra de sigilo de vocês. Eu não acreditava, porque eram balbúrdias, falácias, mas está se configurando que no texto que eu estou vendo, algumas coisas do que levaram para mim, e eu representei a polícia, se confirma. O que levaram da minha residência, eu tenho tecnologias antigas, telefones de 5 anos atrás, 3, ficam num canto lá, nem sabia, se houve computador que era da ABIN e telefone que era da ABIN, foram trocados por novos que foram devolvidos e sem utilização, isso a polícia vai demonstrar claramente, eu te digo, que eu não utilizo, sem utilização há mais de 3 anos, estavam no canto de tecnologia antiga que não estava em funcionamento e a prova pericial vai demonstrar. Mas mesmo sem uso, quando o servidor deixa a função, ele não devolve o laptop, o celular? Poderia devolver, mas estava ali, não sabia, pensei que fosse da Polícia Federal antiga, que eu tenho direito à custódia, tinha direito à custódia, à cautela. São computador antigo e telefone antigo, sem nenhuma utilização há mais de anos, mas nem ano, sem entrar em qualquer tecnologia da BIM, sem ter contato com sistemas da BIM, e na questão que você suscitou aí de contato, eu não tenho contato nenhum com quem faz esse tipo de investigação, eu soube que é da Diretoria de Inteligência Policial, não tenho contato com os delegados, com os agentes ali que fazem essa investigação, então se houve vazamento de informação que tem que ser apurada lá de dentro, não teve nada, nenhum documento comigo. Desculpe interrompê-lo, só que além dessa questão do que foi encontrado ali nessa busca e apreensão, esse material, esse computador, esse celular que pertenciam à ABIN continuam sob a posse do senhor, os investigadores dizem que há prova material suficiente para dizer que o senhor continua recebendo informações da ABIN. O senhor confirma essa informação? O senhor continua recebendo informações? Logicamente, eu fiz amigos lá, tenho contato, mas não informação de investigações e nada que revele isso. Eu tenho os meus procedimentos na época da minha gestão, que demonstra tudo que eu fiz. Isso me dá a oportunidade para falar do sistema. O sistema que é colocado em voga aí não é um sistema de interceptação, não é um sistema de invasão, e, na realidade, é um sistema grosseiro de localização. É um sistema que diz se a pessoa está em Copacabana, se ela está na Barra ou se está em Brasília. Esse sistema foi adquirido em 2018, antes da gestão Bolsonaro. Esse sistema foi adquirido com análise e parecer da AGU, com análise e parecer de equipes técnicas da ABIN para ver as atribuições, teve ainda a confirmação da controladoria interna, teve ainda a confirmação da controladoria externa e confirmação do TCU. Então, essa ferramenta, para ficar bem claro, ela é legal dentro da ABIN. A utilização dela é legal. E essa ferramenta foi vendida a diversas instituições no Brasil, inclusive estaduais. Por que não estão sendo apuradas lá? Estão apurando justamente em quem fez correição. Por que eu fiz correição? E foi a minha caneta, com meu nome e minha assinatura. Por que nós fizemos correição? Porque eu estava acreditando que ali estava uma bagunça do que estava sendo feito. Então, nós, os policiais federais que estavam ali, inclusive eu, não tínhamos acesso àquilo lá, nunca pedimos, nem formalmente, nem informalmente. Mas como ela foi utilizada, então, durante todas essas vezes, deputado? A direção-geral tem mecanismos para fazer, porque a ABIN é enorme, tem departamentos e tudo. Tem mecanismos de fazer plano de operação para cada uma de operação e dizer que tecnologia se trabalha. Nenhum plano de operação em 3 anos da ABIN colocava a utilização assinado por mim, a utilização do First Mile. Então, isso não reforça a tese de ABIN paralela? Porque, veja bem, vou ler aqui trechos da decisão.
A primeira é a seguinte, que sob a direção de Alexandre Ramagem foram utilizadas ferramentas e serviços da ABIN para fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do presidente. Em outro trecho, diz também que o senhor tentou interferir, produzir provas para inocentar ou ajudar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Nesse ponto específico, a advogada do Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, chegou a declarar ao jornalista Guilherme Amado que sim, teria recebido instruções ou relatórios seus. Então, queria saber, quer dizer, o senhor atuou nos casos do Renan e do Flávio Bolsonaro para ajudar a família Bolsonaro? Muito bem, obrigado pela pergunta, Otávio. Sim, um sistema, quando ele é comprado, o diretor-geral da Polícia Federal ele compra armas para o seu efetivo. Se o policial usa a arma equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Se a Receita tem um novo sistema, ele utiliza errado, não é culpa do diretor-geral da Receita. Então, a gente foi fazer auditoria para se trabalhar. Quanto a essa questão do Renan Bolsonaro, eu não tenho intimidade com ele, eu só apertei a mão dele algumas vezes e tudo mais, e as pessoas que estavam ali da BIM, eu não sei se tem qualquer conhecimento com ele. Com o senador Flávio Bolsonaro, eu tenho um grande contato, mas na questão dos dois, são filhos do presidente. O Jair e Renan, eles têm proteção do GSI, enquanto filhos do presidente. Há um departamento da ABIN, que é inclusive nesse setor que tem o Francimaio, mas não é diretamente vinculado, que faz a inteligência de proteção. O Jair Renan tinha sido acusado de ter recebido um carro, isso foi na época, já tem tempo, já está completamente superado. Foi receber um carro, disseram que o carro estava com outra pessoa. A atuação da ABIN, única e exclusivamente, foi localizar com quem estava o veículo que estavam imputando que era utilizado pelo Jair Renan. Apenas isso. Foi um trabalho de inteligência da ABIN que informou ao GSI. Quanto aos relatórios de Flávio Bolsonaro, isso já foi espancado, resolvido há muito tempo, exatamente pelos controles administrativos e tecnológicos que a gente colocou na ABIN. Ele demonstrou que o que o jornalista, à época, colocou para a informação, aquilo não foi produzido da ABIN. Houve uma análise, inclusive, se algum documento daquele foi produzido, se foi utilizada as tecnologias da ABIN. O documento não tinha nenhuma aparência, era um papel de pão, mal escrito, que se dizia ser da ABIN para o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, foi aberta uma sindicância, resolvida a sindicância, que demonstrou cabalmente, e ainda foi levada à PGR por inquérito, que arquivou, demonstrando que a ABIN estava correta, e ainda levada ao TCU, que também arquivou a situação. Agora, deputado, quanto às pesquisas da geolocalização de diversas autoridades, o senhor disse que o senhor nunca fez esse tipo de pesquisa, mas tem aqui nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes o seguinte trecho que eu quero ler para o senhor. A Polícia Federal indica também que os investigados, sob as ordens de Alexandre Ramagem, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também da então deputada Joyce Hasselmann. Assim como esses dois personagens, vários outros, segundo a Polícia Federal, tiveram ali a sua localização procurada por meio desse aplicativo. O senhor está dizendo, então, que isso que foi encontrado pela Polícia Federal ocorreu dentro da ABIN, mas o senhor, como diretor, não tinha consciência do que estava sendo feito sob o guarda-chuva do senhor? A ABIN, como eu lhe falei, repito, é enorme, os departamentos são independentes para fazer seus trabalhos de inteligência. E eu renovo que a gente queria organizar como a ferramenta se trabalhava e fizemos auditoria específica para isso. Quando nós fomos ouvir o diretor responsável pelas senhas e pela gestão para demonstrar como funciona ou para melhor funcionar, dou o exemplo da Polícia Federal. Para um agente ir à rua fazer uma vigilância, sai uma ordem de missão. Ele cumpre a ordem da missão e faz um relatório, que é vinculado a um procedimento ou até a um inquérito. A ABIN não estava tendo isso. Quando se negaram a me informar de como eles estavam trabalhando com a ferramenta, eu exonerei esse diretor
que era o chefe dessa ferramenta, e encaminhei todo o procedimento para a Corregedoria. A Corregedoria ela é autônoma, e a Corregedoria trabalhou com nossa correição, o que nós fizemos, e todo o trabalho que foi feito da Polícia Federal foi feita com base na nossa correição lá atrás, das desconfianças que nós fizemos. Agora, quando eu analiso o que foi feito aqui, essa salada de narrativas para chegar a uma incriminação, eu vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da Polícia Federal que está querendo, sem provas, incriminar. Eu volto aqui aos policiais federais que eu levei à ABIN. Eu levei uns 7, eu não me lembro, alguns se substituíram. São todos policiais federais com longa carreira, experiência, com grandes atividades. Pessoal de inteligência, com trabalhos de inteligência, de combate a tráfico de droga pesado no Rio de Janeiro. A maioria deles ainda, de outro lado, eram do Grupo Tático da Polícia Federal, do COTE, e ainda cursados na CORE, pessoal de excelência no Rio. Nenhum deles estava nesse departamento de operações, estava de outro lado, não participava dessas fiscalizações, desse sistema, nada disso. Então, o que se vê aqui é essa nova Polícia Federal, não de Estado, mas de governo, perseguidora, contra policiais que eram responsáveis pelos grandes trabalhos da gloriosa antiga Polícia Federal. Deputado, primeiro um complemento da pergunta anterior que eu fiz, o senhor admite efetivamente que a ABIN agiu em casos do Renan Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, porque o GSI tem ali uma das funções é proteção a familiares do presidente. Mas eu sempre achei que fosse proteção para a integridade física, porque não a integridade moral. Assim, porque um era acusado de tráfico de influência e o outro de peculato. E aí a BIM entra nesses casos, isso ficou minha dúvida. Não é proteção física, quer dizer, negativo, evitar um atentado? Deixa eu esclarecer, Otávio. E ótimo levantar isso. Primeiro é o do Jair Renan, sim, nós fomos saber que carro é esse que estava imputando a ele. Eu acredito que a inteligência de proteção tem essa possibilidade, sim. Nós só verificamos quem estava usando o carro e apenas foi isso relatado. Do senador Flávio Bolsonaro, ao contrário. O que dizem que saíram, e esses relatórios ficaram fazendo assassinato de reputação por uns 6 meses, quando eles apareceram, porque a PGR exigiu, eles apareceram ali com uns escritos, se você for recordar, trazer lá atrás, você vai ver que pede para fazer um cafezinho, são essas as formas que eles tratam desse relatório. Então, nunca teve essa elaboração de relatório. E quando se fala de ABIN paralela, o próprio presidente Bolsonaro colocava, não, eu tenho uma parte paralela aqui. Isso é quando ele tem alguma dúvida no Rio Grande do Sul, ele liga para um colega. Não é o caso aqui, porque adoro inventar essa questão de uma BIM paralela. Esse é um sistema comprado pela BIM, legalmente, utilizado dentro da BIM e apenas por servidores da BIM. Então, isso não é a BIM paralela. É a BIM real, que tem que ser verificada a maneira de usar. E esse sistema que foi vendido para diversas instituições tem que estar sendo analisado também. Porque justamente quem fez a correição, quem jogou para a corregedoria, e jogou para a corregedoria é feita para padronizar e punir. Então, o nosso lado, a gente queria padronizar o sistema e saber quem estava fazendo errado. Só para encerrar, a última pergunta, havia num dos computadores o currículo da promotora Simone Sibilho. A promotora Simone Sibilho, o Ministério Público do Rio de Janeiro, assumiu as investigações do caso Marielle e mudou o rumo das investigações. As investigações estavam indo por um caminho errado. Faz algum sentido a ABIN ter em seus computadores o currículo de uma promotora que investiga um homicídio que não está sobre a responsabilidade do governo federal? Ótima pergunta, Otávio. Quando veio a minha questão de Marielle ali na BIM, eu fiquei até como é possível? Como é que vai ter algo da Marielle ali, da investigação, a utilização do sistema? Não, aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora e parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é a coleta de dados e de informações. Se tem no servidor, e eu não sei quem acessou, tem que verificar a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê. E como eu falei, tem que haver uma organização de procedimentos. Se você vai fazer uma análise de inteligência sobre pessoa, tem que ter alguma provocação de uma chefia, de uma direção,
e a finalização e a conclusão. E é isso que nós estávamos levando e cobrando da BIM que não estavam sendo feitos. Deputado Alexandre Ramagem, agradeço a entrevista ao vivo aqui no Globo News+. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós